Bom dia, pessoal. Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor. Queridos, ontem foi estudo Siga-me, né? Jesus dizendo, vem, segue-me, né? E hoje nós vamos falar um culto inesquecível, tá bom? Estudo bom, maravilhoso. E nós vamos entender isso aqui dentro da Bíblia. Um culto inesquecível. Vamos ver isso no livro de Marcos. Estamos esse trimestre falando aí do Evangelho e estamos falando do livro de Marcos, tá bom? Vamos entender tudo sobre Marcos, o que ele disse, o que Jesus falou e como que tem que ser na nossa vida. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, né? Que Deus tome conta da gente. E também pelo pão de cada dia, o maná que Ele nos deu hoje, tá certo? Então vamos orar. Grande Senhor, meu Deus, te agradeço imensamente por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem nos oferecido, nos dado, pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor dá todos os dias para nós. Que a tua graça e misericórdia seja estendida sobre os seus filhos e suas filhas também, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor tem me concedido. Abençoa todos os meus irmãos, aonde estiver. Pastor Zailton, lá de Jaguariúna, interior de São Paulo, do Brasil, para as pessoas de fora que estão ouvindo. Que Deus tome conta da sua família, do João, do Ney, e assim de todos aqueles que ouvem as tuas santas palavras. Tá bom, Senhor? Nos ajuda, traga paz sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Um culto inesquecível. Agora, inesquecível por quê? Jesus Cristo foi quem realizou o culto. Uma experiência inesquecível. Aconteceu na sinagoga de Cafarnaum, na época de Jesus, em verdades espirituais ali, foram apresentados nesse culto em Cafarnaum. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Vamos ler e entender bem o que Deus está querendo nos falar. Marcos, capítulo 1, versículo 21, está escrito assim: depois de entrar em Cafarnaum, ao logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Jesus, ele tinha o costume de ir aos sábados, nas sinagogas. Era um costume que ele fazia. Então, Jesus foi ao sábado na sinagoga, entrou ali em Cafarnaum. Vamos entender bastante sobre isso. Queridos, e aí continua, versículo 22. Maravilhavam-se das suas doutrinas, porque ensinavam como quem tinha autoridade e não como os escribas. Vamos entender isso. Está escrito aqui no versículo 22. Amados, que dia Jesus Cristo ia à igreja? Que está falando aqui? No sábado. Não foi uma vez, tá? Não foi porque a porta da igreja estava aberta, tá? Não foi só para agradar os judeus que Jesus entrou no sábado na sinagoga. Ele frequentava a igreja no sábado insistentemente, todo sábado. Esse texto de Marcos, capítulo 1, versículo 21, ele é completado pelo texto de Lucas, capítulo 4 ali, versículo 15. Você quer ver? Lucas, capítulo 4, versículo 15, está escrito assim, ó.
ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Então, Jesus tinha um hábito de todo sábado estar na sinagoga. Ia na casa do Senhor. Diz que Jesus ia aos sábados na sinagoga, não aos sábados, como era o costume dele. Era o costume de Jesus ir aos sábados. Tá? Porque fala claramente, ó. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde foram criados, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O versículo 16 de Lucas 4, 15 e 16. Amados, queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo era guardador dos mandamentos de Deus. Antes de se tornar homem, ele é Deus. Você entendeu? Ele é Deus. Veja que o quarto mandamento de Êxodo, capítulo 20, manda guardar o sábado, ali do versículo 8 ao 11, diz: lembra-te do dia de sábado para santificar. É o dia do Senhor. Amados, Jesus guardava os mandamentos. Ele mesmo escreveu os mandamentos. E ele, como um homem, ele guardava os mandamentos, nos ensinando como nós devemos ser, como devemos agir. Jesus foi obediente aos mandamentos de Deus. Está aqui no livro de João 15, 10. Você quer ver? Livro de João 15, 10. Olha o que está escrito. Se guardarem meus mandamentos, Jesus está falando, se guardarem meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quem guarda os mandamentos permanece no amor de Deus, ele fala. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no amor dele eu permaneço. Deus escreveu os mandamentos. Jesus é Deus também. Então, ele falou, quem guarda meus mandamentos, eu guardo, então deveis guardar também. Porque ele fala claramente, se guardarem meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no amor dele eu permaneço. Isso prova que Jesus guardava os mandamentos, que todos os sábados ele estava na sinagoga. E também depois saía para fazer curas e milagres, porque ele se compadecia do povo. É por isso que Jesus ia à igreja aos sábados. Tá? Hoje, muitas pessoas acham que não precisa guardar o sábado. E tem uma igreja que defende o sábado, é o Adventismo do sétimo dia. E eles chamam de seita. Mas Jesus fazia isso. Jesus fazia isso, irmãos. Você vai seguir Jesus ou você vai seguir quem? O que o povo fala? Portanto, quando lemos Marcos capítulo 1, versículo 21, ainda nós lemos, que fala que Jesus ia na sinagoga aos sábados, não era uma coisa de vez em quando. Era um costume. Era um hábito semanal de Jesus. Deixando isso para nós. Ser um hábito semanal. Porque o versículo 22, aqui de Marcos, versículo 22, né? Nós podemos ver aqui em Marcos, capítulo 1 de novo. Versículo 22 fala, maravilhava-se da sua doutrina porque ensinava na sinagoga, né? Ensinava como quem tinha autoridade e não que nem os escribas. Aqui mostra que os escribas não ensinavam com autoridade, queridos. Agora, o que dava autoridade para Jesus fazer isso? O que dá autoridade para você ir no púlpito pregar para as pessoas? O que dá autoridade para mim está falando de Deus para você.
Queridos, presta bem atenção no que eu vou falar. O que dava autoridade para Jesus fazer isso, que é o que os escribas não tinham, ele vivia o que ele pregava. Você que prega nas igrejas, você vive o que você prega? Você chega lá e fala de Deus. Você lê na Bíblia. Você vive aquilo. Jesus mandou você guardar os mandamentos porque ele guardava, você vive isso? Isso era a autoridade que Jesus tinha. Ele vivia o que ele pregava. Porque o povo via isso nele. E vivia o que ele pregava com determinação, tá? Com convicção. Os escribas não viviam aquilo que eles pregavam. Por isso não tinha autoridade. Verso 23 e 24 fala assim: Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Isso, o homem possesso com espírito imundo, com demônio nele. E o demônio disse para ele, para Jesus: O que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Uau! O demônio conhecia Jesus? Sabia que ele era o Filho de Deus. Por quê, queridos? Veja que os demônios conhecem Jesus Cristo e sabem quem ele é. Por quê, irmão? Sabe que ele existia na eternidade como Deus. Os demônios sabem que foi Jesus Cristo que lutou lá no céu contra Satanás. E contra eles também, que ficaram do lado de Satanás. Um terço dos anjos do lado de Satanás, eles lutaram contra Jesus Cristo, que tinha 2/3 dos anjos. E houve uma batalha no céu, como está escrito em Apocalipse capítulo 12, queridos, versículo 7. Então você veja o que o demônio falou aqui. Bem sei que tu és o Filho de Deus. O que queres com nós? Acho que falou assim: nós já brigamos lá e você ainda veio aqui para nos atormentar. Acho que eles quiseram dizer isso, né? Quando você olha no popular mesmo. Ah, queridos. Eles foram expulsos de lá. Então por isso que ele falou isso aí. Para Jesus. O verso 25 e 26 fala assim: ó. Mas Jesus respondeu dizendo: Cala-te. Falou para o demônio: Cala-te. E sai deste homem agora. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Eles não suportam a voz de Jesus. É como se fosse o sino estourando ele. O seu cérebro. Se é que tem cérebro aqui. Queridos, o verso 27 fala: Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Eles ficaram abismados. Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena os espíritos imundos e eles obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em toda a direção, por toda a circunvizinhança da Galileia. Ah, queridos. Amados, Jesus tinha autoridade, porque ele, nasceu do Espírito Santo e foi batizado pelo Espírito Santo.
Você, meu irmão e minha irmã, você pode ter autoridade também. Você nascendo do Espírito Santo, ele possui sua mente. E quando você fala, não é você que está falando. É o Espírito Santo falando pela sua boca. E você vai falar e vai ensinar com autoridade. E vai ordenar e os demônios vão sair em nome de Jesus. Porque eles não suportam o nome de Jesus. Você vive o que você prega. Eles terão que fugir. Eles não resistem ao nome de Jesus, porque eles já sabem quem é Jesus. Ele é o grande vitorioso. Não tem jeito. Agora, o que dizer da ordem que Jesus disse? Cala-se. Não fale mais nada. Nessa história surge um tema bastante, marcante aqui no Evangelho de Marcos. O apelo de Jesus sobre o silêncio, sobre quem ele era, os estudiosos chamam isso de o segredo messiânico. O pedido de silêncio fez sentido por causa das políticas que tinha naquela época. Era arriscado afirmar ser o Messias naquele momento. No entanto, junto com apelos e silêncio, encontramos revelações inconfundíveis, de quem é Jesus. Com o tempo, meu irmão, ficou claro sobre a identidade de Jesus Cristo. Não podia ser escondida a verdade de quem era Jesus e se tornaria o centro do Evangelho. Com o tempo. Naquela hora, Jesus falou, cala-te. E os demônios calaram-se. As pessoas precisam não apenas saber quem é Jesus, mas também abraçar, e aceitar Jesus como Salvador. Elas não precisam só saber quem é Jesus. Elas têm que abraçar Jesus como Salvador. Existem momentos em que é prudente não apresentar as pessoas com toda a verdade. Presente. Você concorda? Sim, meu irmão, é óbvio. Que tem momentos que você não pode falar. É óbvio isso aí. Jesus Cristo fala de uma revelação progressiva, viu? Nem tudo Jesus Cristo falava de uma vez só, assim, para os seus discípulos. Também hoje, nós não podemos falar tudo de uma vez só, tá? A revelação da verdade, ela é progressiva. Tá? Ela é progressiva. Vendo ali em João 16:12, o livro de João 16:12, Jesus declarou, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. João 16, versículo 12. Nem tudo Jesus falou na hora. Foi progressivo. Tá entendendo? Não falou tudo o que tinha para falar aos discípulos de Jesus. Mas o Espírito Santo, presta bem atenção, o Espírito Santo que viria, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver de ouvido, e a vós anunciará o que há de vir. Então, era progressivamente. Jesus falou, vai vir o Espírito Santo, e ele vos guiará toda a verdade. Amados, isso está no livro de João, tá bem, tá? Você pode ver aqui no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? João 16. Vamos aqui, ó, que é para você não ter dúvida, tá bom? João 16.
né? Versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que os tiver de ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, versículo 12. Amados, queridos, o Espírito Santo continua revelando a verdade de Deus hoje. A revelação é progressiva da verdade. Ela nunca, vai deixar de ser. Ela é progressiva e ela nunca vai parar. Hoje, nós podemos entender melhor a palavra de Deus do que ontem. E nós vamos ter essa revelação progressiva, eternamente, sabia? Por quê? Mesmo no céu, quando estivermos com Jesus, vamos continuar entendendo aquilo que não entendemos. O que, por exemplo? Jesus vai continuar desvendando diante de nós as verdades que hoje nós não entendemos. O quê? Vamos estudar para sempre a ciência do amor de Deus, meu irmão. O mistério da piedade de Deus. É privilégio hoje, é privilégio sempre, nós passar um dia aos pés de Jesus Cristo, viu? Passe um dia com Jesus Cristo. Faça isso. Leve Jesus Cristo para o seu trabalho. Quando você for, vai falando com Ele. Leva Jesus Cristo para a sua escola, quando você for estudar. Leva Jesus Cristo para fazer os seus negócios. Enfim, passe um dia com Jesus. Inesquecível, vai ser inesquecível. Tá? Inesquecível. E com essa certeza você vai querer repetir essa experiência com Jesus de passar um dia com Ele. Você vai querer repetir, é inesquecível. Amados, que estudo bacana, né? Um culto inesquecível. Vai ser inesquecível você ficar com Jesus pelo menos por um dia. Você vai querer repetir sempre. Próximo estudo. Mais do ministério sabático. Vamos ver o que acontece também, Israel. Mais do cemitério sabático. Lá tem isso. Tá bom? O próximo estudo é amanhã de manhã. Espero que vocês, meu irmão, tenham entendido esse estudo maravilhoso, um culto inesquecível. Jesus fez um culto inesquecível em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum. Jesus ali expulsou os demônios, e os demônios conhecem Jesus e obedecem a Jesus. Impressionante, né? Esse culto que Jesus fez em Cafarnaum. Que lição maravilhosa que Deus deixou para nós, queridos. Tá? E lembre-se que a palavra de Deus é progressiva. O que você estudou hoje, você pode aprender muito mais amanhã. Tá bom? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você, onde você estiver. Tá? E nós vamos aí amanhã estudar mais do ministério sabático. Tá bom? Fico com Deus e vamos junto, né? Compreendendo o que Deus tem para nos mostrar. Tchau, pessoal. Um bom dia para vocês, em nome de Jesus Cristo.